Olá, como está a sua família? Como está a sua casa? Como estão seus filhos, seu marido, sua esposa? Uma pergunta feita algumas vezes nesse programa. Eu acredito que precisamos dar respostas o tempo todo a respeito da nossa família, porque dela depende a nossa vida, dela depende o nosso sucesso, dela depende a nossa saúde. Enquanto a família caminha bem, é que nós também individualmente caminhamos bem. Somos o resultado de uma família, de alguma forma. Nos remetendo aos nossos pais ou à nossa esposa, esposo, somos o resultado de uma família. Eu quero ler um texto com você que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 9 e 10, e diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é um texto maravilhoso que narra a história de Zaqueu, que convidou o Senhor para estar na sua casa. E o Senhor então vai até a sua casa. E estando na sua casa, faz o grande milagre. E a Bíblia diz que a salvação entrou na casa de Zaqueu. E mais do que isso, naquele processo, o Senhor então revela qual era a sua missão. Ele diz que ele, como Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que Jesus estava salvando ali na casa de Zaqueu? Não eram os bens, não era o patrimônio de Zaqueu. O que Deus estava salvando era a família de Zaqueu, a vida de Zaqueu individualmente, particularmente, mas a família de Zaqueu. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio só salvar uma pessoa ou pessoas individualmente. Ele veio com o foco de salvar as famílias. Então é verdade, ou tanto é verdade, que na experiência do apóstolo Paulo, ele pronuncia algo diante do carcereiro, que apavorado, pensando que os presos haviam fugido depois de um grande abalo naquele local, enquanto ele e Silas cantavam, adoravam a Deus, Deus age, e o homem, o carcereiro apavorado naquele processo de pensar que os presos haviam fugido, ele ouve uma palavra do apóstolo Paulo, ao falar do Evangelho, apresentar a cruz, apresentar a Jesus, e ver aquele homem no momento de contrição e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Olha, se há um tema caro para o Senhor, é a salvação da família. Não só a salvação de um membro da família, mas da família como um todo. Josué disse num dado momento, na sua caminhada com o povo de Deus, falando a respeito da possibilidade do povo não caminhar e não servir a Deus, e diz: olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus quer agir na família, Deus quer fazer um milagre na sua casa, no seu casamento, na relação com seus filhos. Deus está interessado não somente na sua salvação, mas na salvação da sua família. Porque é extremamente importante que a sua casa, como um corpo, como uma família completa, esteja na presença de Deus, dobrando-se em oração na presença de Deus. Quando Deus alcança o marido, quando Deus alcança a esposa ou um filho, o que ele tem em meta é salvar toda a família. Eu, há muitos anos atrás, quando me converti a Jesus e me entreguei a Jesus, e olhava para o meu pai, que era alcoólatra, um casamento complicado com a minha mãe, meus irmãos perdidos, minha família inteira perdida, eu comecei a orar e a clamar e a jejuar e a buscar a Deus e dizer: Senhor, salva a minha casa. Porque eu não via razão para Deus ter alcançado a minha vida individualmente, sem que isto pudesse ser compartilhado com toda a minha casa. E chegou um momento, depois de alguns anos, que eu pude dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus quer salvar a sua casa, Deus quer alcançar a sua casa. Eu quero citar para você um texto de Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: escute só, quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar anjos para se hospedarem conosco e eles se sentirão à vontade. Uma família que é alcançada por Deus e que é salva por Deus, é uma família que consegue olhar para a palavra de Deus e reverenciá-la, e ouvi-la, e praticá-la, e temê-la, e se submeter a ela. Porque essa família que é governada pelo Senhor pode até hospedar anjos, como dizia Spurgeon, e eles se sentirão à vontade. Mas existem muitas famílias que, ao invés de serem governadas pela palavra e hospedarem anjos, são governadas por ódios, por rancores,
por amarguras e hospedam demônios. Não pasmem, não se espantem, isso é uma verdade, porque nós entendemos que no ódio, na facção, na contenda, na contrariedade, na briga, na discussão, enfim, na humilhação, não habita Deus, mas os demônios. Quem você tem hospedado, aliás, se você compreendeu a frase, a sua família tem hospedado anjos ou demônios? Tem hospedado a palavra de Deus e a fé em Cristo ou não? Escute isto, nós precisamos ser alcançados pelo Senhor. A nossa casa precisa ser alcançada pelo Senhor. Nós precisamos de um milagre na nossa casa. E para isto precisamos abrir a nossa vida, abrir a nossa família para hospedar o Senhor e hospedar os anjos do Senhor. Eu não sei o que é que você espera da sua casa. Eu sei que tem muitas famílias, e talvez seja o seu caso, famílias que estão passando por um momento difícil, complicado para se manter de pé. Mães que estão desesperadas com seus filhos que se rebelaram de uma hora para outra. Pais que estão contrariados porque não conseguem ser honrados mais pelos seus filhos. Ao contrário. Existem mulheres frustradas, adoecidas na relação com o seu esposo, porque se sentem humilhadas, desprezadas, mal amadas. Existem maridos que se sentem mal na relação conjugal, porque estão debaixo de ofensas, de humilhação também. Não são respeitados, não são honrados, enfim, existem famílias adoecidas. E quando chega a esse ponto, há mais do que conselhos, precisamos de um milagre. E Deus é bom em milagres. A canção cantada por Regis Danese diz exatamente sobre isso. Faz um milagre em mim. Fazer um milagre em mim é algo que nós precisamos, mas mais do que um milagre em mim, precisamos de um milagre na nossa família. Você quer um milagre na sua casa? Abra sua casa, convide a Jesus, abra o seu coração, se humilhe, se coloque diante dele com o coração aberto, cheio de fé, cheio de esperança, mas não abra mão da sua família. Você pode receber o milagre. Deus pode salvar a sua casa. Ah, pastor, mas eu tenho orado sozinha, tenho buscado a Deus sozinha. Continue fazendo isto, porque Deus tem um propósito na sua família, com a sua família. Você, marido, pode estar argumentando, mas eu estou tão sozinho, estou cansado de orar, de buscar a Deus pela minha casa. Não desista, continue orando. Deus tem um propósito de salvar a sua família, sua esposa, seus filhos, e este valor vale para cada membro da família. Quanto tempo mais eu devo orar ou buscar? Bom, eu diria que enquanto Deus não agir, continue orando, porque Deus quer fazer um milagre na sua casa. Abra a sua casa para receber o Senhor. Coloque Deus como o centro da sua casa, a palavra de Deus como o centro da sua casa. Tem muitas famílias que são orientadas por Faustão, por Xuxa, por vários personagens do mundo da mídia, mas não são orientados pelo Senhor, nem pela sua palavra. Que Deus oriente a sua casa, que Deus te oriente e que a salvação chegue até a sua família. Essa é a minha oração e a minha esperança. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, Deus te oriente e que Ele complete essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.